Oi, gente! Estamos aqui hoje para o nosso Fala Criança. E o Fala Criança hoje tem um ar mais juvenil, né? Nós estaremos falando com uma pré-adolescente. Nayara tem 12 anos. Ela é uma brasileira que está vivendo em Barcelona com suas mães Thaísa e Alessandra. E ela vem contar pra gente sobre as suas singularidades, né? São muitas singularidades. Ela é negra, ela é estrangeira, em um país onde o racismo é latente, tem sua família composta por duas mães. Ela vai soltar esse grito preso na garganta e contar pra gente como é estar vivendo lá, como é estar dentro dessa situação toda. E a gente está aqui para ouvir criança, seja lá onde ela estiver. Se a criança, eu já falei que se a criança estiver na China, no Japão, e ela souber falar português, porque eu não sei falar nada, eu vou estar aqui para ouvir. E quem sabe, né, amanhã ou depois a gente tem até um tradutor e a gente vai poder estar falando com crianças até de um outro, que tenha uma outra língua. Então a gente está aqui para conversar com a Nayara. Tem 12 anos, como eu já disse, é uma brasileira que vive em Barcelona com suas singularidades. Ela tem várias singularidades. Ela é negra, mora em um lugar onde o preconceito, o racismo é latente. Ela tem uma família composta por duas mães e está disposta a conversar com a gente, a falar, a soltar esse grito que está preso na garganta. E a gente está aqui para ouvir. Vou acenar para todo mundo que tá aqui, todo mundo que chegou. Vamos acenar para todo mundo. Um beijo a todos, obrigado por estarem aqui. Dia 5 tem o chá de bebê do meu neto. Vocês todos são convidados, todos e todas são convidados. Tem o chá de bebê do Jamal, em que a gente vai estar fazendo brincadeiras, em que a gente vai estar contribuindo, né, para essa memória afetiva desse casal que nesse momento de pandemia perdeu o emprego, perdeu o seu trabalho. Não é emprego, era um trabalho, porque os dois são trabalhadores, trabalho informal. Ele barbeiro, ela manicure, design de unhas, né, e perderam os dois os seus trabalhos nessa pandemia. E aí a gente vai ajudar nessa memória afetiva de uma maneira agradável. Quem puder, quem quiser ajudar, ajuda com o que puder, com quanto puder. Eu só tenho R$2, tá lindo. Eu não tenho nem R$1, tá lindo. Participe. Mande brincadeira, mande vibrações positivas. E vamos estar todos juntos, todas juntas aqui. É o nosso povo que está gritando e precisando da gente. Então somos nós por nós. Não tem mais quem faça, somos nós por nós. Então vamos estar fazendo, né? Eu tô esperando dar 3 horas, gente. Eu sou britânica. Eu sempre começo um pouco antes para explicar às pessoas, para as pessoas irem entrando. Mas eu só chamo a nossa convidada às 3 horas em ponto. Então assim que der aqui no meu relógio 3 horas no meu telefone, eu faço o convite e solicito a entrada dela. E enquanto isso, eu fico aqui batendo um papo com vocês. Espero que vocês estejam gostando. Ontem a gente começou o quadro Menina Mãe, que vai ser toda terça-feira. E estamos colocando essas meninas para soltar esse grito da garganta. Meninas que se viram mães, às vezes por desobediência, às vezes por acreditar que pudessem lidar com tudo sozinha, por achar que isso era um sonho de contos de fada. E então eu acho que essas meninas falando vão ajudar outras meninas a construir, a desconstruir e construir um novo pensamento quanto a ser mãe numa idade tão baixa. Então a gente vai estar conversando sempre. Ontem teve a Rafaela, o filho dela uma graça, quase não deixou a gente falar, mas deu para entender que não é um conto de fadas, né? A Rafaela com 2 meses do menino nascido, morando na sua casinha, o marido é preso
E, e aí, né, aquele sonho de brincar de casinha e mamãe e papai, todo acabou. Ela teve mesmo que voltar para a família e acolher, e esperar. Falou que muitas vezes chorou quando não podia sair. E isso é que as nossas meninas precisam ouvir, né? E ver. E também possa ser que a gente encontre meninas que estejam vivendo felizes e que de repente é melhor agora do que antes, né? Então, mas a gente está aqui para dar ouvido. Tô aqui para ouvir. Ei, 3 horas, vamos lá? Vou chamar nossa convidada. Chamei, Nayara, você já pode aceitar. Assim que você aceitar, começa a nossa live. Fala, criança. Oi, Oi, que menina linda! obrigada. Muito linda, adorei o turbante, gente. Eu preciso aprender a fazer uns assim. Mas como eu lavei o cabelo agora, não deu pra fazer muita coisa, não. Só soltar ele mesmo, porque senão ele fica muito preso. E aí, Nayara, vamos contar para as pessoas quem é Nayara Muniz. Nayara Muniz sou eu. E eu tenho 12 anos, eu moro em Barcelona, Arenys de Mar, e faz menos de um ano, faz 11 meses que eu vivo aqui, mas já falo castelhano fluentemente e tô aprendendo o catalão e o inglês. Ah, gente, tá aprendendo mais que ainda estou aprendendo português. Olha só, Nayara, onde é que você vive mesmo? Barcelona, onde? Arenys de Mar. Arenys de Mar, é isso? Fala. Ah. E você está aí há 11 meses, né? E aonde você morava antes disso? Eu morava no Rio de Janeiro, em Cascadura. Você morava em Cascadura. E aí, qual a diferença social e cultural que você sentiu aí? Nossa, assim, foi muitas. A primeira que eu vi foi mais que tinha bastante marroquino e bastante gente branca. Muita marroquina e muita gente branca, né? Por aí. E assim, e a cultura deles? Porque aqui a gente fala com todo mundo, a gente abraça todo mundo, beija. Agora não, porque agora a gente não pode abraçar ninguém, pode beijar ninguém. Mas a gente abraça todo mundo vai para nossa casa. E essa cultura aí? É assim, é comum, mas só que mais aqui na nossa cidade, porque é uma cidadezinha bem pequena onde a gente mora e é mais comum, todo mundo daqui se conhece, sabe? E aí todo mundo, vem à minha casa, vamos tomar ali um café rapidinho. E ainda mais que a gente está no verão, a gente, antes de começar essa pandemia, a gente via muita gente já, logo bem cedinho, já nos bares bebendo. Tipo, 8 horas da manhã. Ah, então é bem parecido com aqui, né? Porque, na verdade, a diferença daqui é que o pessoal não bebe às 8 horas da manhã. Está bebendo até 8 horas da manhã. E assim, o que quando você soube que você ia se mudar, qual foi o sentimento? Eu tinha acabado de chegar da escola e eu falei assim, caramba, eu quero e eu não quero. Eu quero conhecer lá, mas só que eu quero ficar aqui com as minhas amigas. Aí eu ficava tipo, aí eu falei, bora. E a minha mãe, a gente começou com os papéis e tudo. E eu lembro que foi muita bagunça. E aí você. Então foi de uma hora para outra que você ficou sabendo. E em quanto tempo assim você se mudou? Mais ou menos um ano. Hã? Não Um ouvi. ano. Foi mais ou menos um ano que eu vim pra cá depois disso. Ah, tá. Estou perguntando aqui como é que são tratados marroquinos aí. Como eles tratam vocês ou como Assim, são tratados? Eu não sei o que não entendi direito a pergunta. tem pessoas e pessoas. Algumas pessoas tratam eles normalmente, como se fossem outras.
E tem outras pessoas que ofendem muito, tipo, sai daqui, aqui não é o seu lugar. Umas coisas bem pesadas. Isso, assim, é uma rotina que faz esse tratamento com vocês ou as pessoas que tratam o marroquino assim? As pessoas daqui mesmo, os espanhóis, tratam assim. Ah, tá. Entendi. E, assim, quando você chegou aí, era do jeito que você esperava? Mais ou menos, assim. A primeira coisa que eu não esperei era que a minha mãe falava, a gente vive perto da praia. Mas eu falava assim, vive perto da praia, deve ser longe. A primeira coisa que eu vi é que em 5 minutos a gente já tá na praia. E tem muita gente na rua. E todo mundo vai pro bar e fica no bar ali até chega meio-dia volta pra casa, vai dormir e depois volta. Ah, então é uma cidade praiana. Aqui sim, mas também tem a parte da montanha, que não é nem tanto. Eu nunca fui pra lá, de tão longe que é. Muito. E você tem curiosidade de saber a praia aí? É como as nossas praias aqui? Como? A praia é como as nossas praias aqui? Não, não. A praia aqui, você entra, dá pra ver o seu pé. E é como uma piscina, não tem quase nada de onda. Ai, delícia, né? Aqui deve se semelhar um pouquinho a Costa Verde aqui, né? Ó, o lado de Assim, Angra. muito. Não entendi o que você falou. Que eu não conheço muito. Eu nunca viajei tanto no Brasil. Ah, tá. E muito bom, mas Angra é assim. Você anda, e tá sempre no meio de coisa e a água é muito clarinha. Mas deve ser lindo, hein? As pessoas estão dizendo que está Uhum. travando. As pessoas estão dizendo que está travando. Gente, ela não está perto, ela está em Barcelona. Temos delay, que tem o atraso um pouco da fala. Vai ficar meio assim, não tem como ser bem igualzinho quando eu falo com uma criança daqui. Então, eu só tenho um pouco de paciência, eu acho que está dando para entender. E como a escola te recebeu? Eu estudo numa escola municipal. A escola me recebeu muito bem. No princípio, eu não falava nada de espanhol, nada. E eu ficava tipo assim, aham, ok. E é muito diferente, porque é uma escola municipal, mas você tem que comprar livro. E aí eu fiquei tipo assim, que? E aí eu não tinha que comprar livro, porque como eu não sabia nada de espanhol e nada de catalão, eles iam eles iam me dar livros próprios para mim, sabe? E demorou um pouco, mas eu consegui os livros. Aí eles não doam os livros aí, né? Que aqui na escola pública você recebe os livros, né? Aí você Sim, tem que aqui tinha que comprar. pagar. Nossa, deve ter sido difícil, hein? Deve ter sido difícil. E a vida aí é muito cara? Que, A vida aí é muito cara? assim, da forma que a gente vive não é tanto, porque a gente chegou aqui tem uma coisa que se chama Caritas. A gente pede para assistente social como uma bolsa de comida pra gente. E a gente vai de 15 em 15 dias pegar comida. Tem fruta, biscoito, carne. Mas sempre tem que ir no mercado de novo para comprar coisas que faltam, ainda mais nessa pandemia. É uma ajuda, né? É, na verdade, uma ajuda. Exato. Tá. Abaixou o som, não abaixou? Não, não mudei, não, não tem diferença. Tá me ouvindo? Sim, Abaixou o som aqui.
É, você. E aí a escola te recebeu bem, apesar de ter dificuldade. Ó, estão pedindo aqui para repetir a resposta dos marroquinos. Aí ela disse que vai de pessoas para pessoas. Tem pessoas que tratam bem, como tem pessoas... Ah, minha bateria! Peraí! Peraí que minha bateria tá acabando! Pronto! Minha bateria estava acabando! Eu botei do lado, mas esqueci de botar a bateria. Tá me ouvindo bem? Tô. Tá, é baixo. As pessoas estão me ouvindo bem? Porque tá baixo. O meu retorno tá baixo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou te tirar e vou te colocar de novo. Tá? Eu acho que é porque é da bateria não que eu seria... esqueci de botar. Não seria melhor chamar pelo celular da minha mãe? Eu vou te remover e vou te colocar de novo. Vou te remover, você solicita de novo. Gente, ela vai entrar de novo, porque eu esqueci de botar o telefone no carregador, e aí começa por isso que estava falhando tanto, e eu não estava conseguindo ouvir ela bem. Mas agora vai dar tudo certo. Já solicitei de novo. Porque eu não estava ouvindo direito ela. Nayara? Estou esperando. Ainda está travando a minha câmera? Ou melhorou? Porque quando a bateria está ruim, não era a minha conexão, era a bateria. Você não pode deixar a bateria alinhar. E ela estava já querendo alinhar, porque eu esqueci. Eu estou esperando ela entrar. Vou chamar ela pelo da mãe dela. O erro foi meu, eu estava com 4% de bateria. Voltei. Oi. Acho que aqui vai ser melhor. Agora, gente, desculpa aí, é porque o que acontece? Eu esqueci de botar. Vai melhorar, porque minha bateria está muito fraca. Vai melhorar a minha câmera. Eu esqueci de botar para carregar. Estava aqui do lado e eu não conectei. Só conectei quando apareceu lá que eu estava com 15% de bateria. Mas vai começar a melhorar, tá bom? Desculpa aí. Então, a gente estava falando, a escola te recebeu bem. E as pessoas da escola? Você foi bem... Pelas crianças, assim, pelas crianças foi mais ou menos, porque a escola, assim, mais ou menos funciona como... a gente começa desde o P3, que é desde os pequenininhos, de 2 anos, eles começam e formam um grupo desde aí. Esse grupo fica mesmo fechado até chegar no 6º ano. E aí, tipo, eu não fui muito bem recebida, mesmo que ele não parecesse, eu ficava sozinha na hora do recreio. Porque ninguém vinha falar comigo, tava todo mundo no seu grupinho e eu lá, tipo, qual grupo eu fico? E aí teve essa questão, você se sentia isolada, não é? Você se sentia isolada, e como é que você fez para se introduzir nesse grupo? Assim, eu tentei muitas vezes em ficar com eles, eu tentava falar com eles na sala de aula, eu falava tipo, na hora do recreio a gente pode ficar juntos, mas nunca dava assim tão certo, porque na hora do recreio eu voltava a ficar sozinha de novo. Isso até até agora na quarentena, sabe? É tipo, eu tentando falar com eles negócio de deveres, porque não tinham deveres, e ninguém me respondia. Eu ficava assim, no vácuo completo.
E aí, você é a única estrangeira na sala? Não, tem mais gente, mas só que eles já estão aqui desde pequenos, então eu que cheguei Já agora. passaram, acredito que já passaram por isso, mas agora já estão bem. Não, assim, ninguém passou por isso. Ninguém meio que sabia que estava acontecendo isso. E aí, isso começou a te incomodar, né? Isso Me começou a te incomodava incomodar, muito. ser excluída. E tem mais negros na sala? São, assim, na minha sala só tem eu. São 3 sexto anos. E nos 3 sexto anos só tem 2 negros. Então, Nossa, então não tem nenhum negro em cada turma, né? não. Nossa, difícil. E aí, como é que você tentou de todas as formas, ficou conversando, falando, tentando falar e nada dava jeito. E aí, como é que você toma a decisão de conversar com a sua mãe para passar o que estava acontecendo? Assim, tem uma menina na escola que ela inventa várias coisas assim, muito pra zoar minha cara mesmo, sabe? E ela já fez isso com todo mundo. E comigo ela tava fazendo pior, sabe? E aí a gente tomou essa decisão, tipo, 2 semanas atrás, porque. Nem 2 semanas, porque essa menina veio fazer um comentário super racista, assim, e que ninguém tinha chamado ela na conversa. Eu tinha acabado de postar uma foto com a minha mãe, ela veio falar que a minha máscara era caseira, que eu era pobre. E isso, e na minha escola, minha mãe ligou para os professores e eles falavam, isso não é racismo. Mesmo ela estando te chamando de pobre, isso não é racismo. Elas são amigas, e sendo que eu não gosto de falar com ela porque ela já fez várias coisas comigo e eu não gosto, sabe? E aí a sua mãe teve que entrar no jogo e falar, né, com os dirigentes da escola. E aí, depois disso, o relacionamento ficou melhor para você? Ou você sentiu Não, que ficou até mais difícil? não, ninguém tá falando nada. É tipo, como, vão ficar quietos, não vou falar mais disso, que elas vão esquecer. Mas não esquece isso. Isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Porque só quem passa, né? Exato. Só quem sente. E aí, você vê preconceito, o racismo, né? Porque o que eles disseram que isso não era racismo, porque a hora nenhuma falou da cor. Que as pessoas ainda acham que o racismo só é racismo quando eles falam da cor. Só que existem Exatamente. outros tipos, né? E aí, Sim. peraí, posso entender, minha querida? Acompanhei famílias brasileiras com filhos aqui na Alemanha e as crianças sofriam também. E eram brancas, imagina se não fossem. Quem falou isso foi a Cláudia Borges. Ela está dizendo, aí ela falou assim, como não é racismo? Como não é racismo, preconceito, não me surpreendo. Ela não fica surpresa porque ela já acompanhou crianças na Alemanha, eram crianças brancas e sofriam também esse preconceito, esse racismo. E ela ainda disse assim, ainda eram brancas, imagina se não fosse. Então eles acham que se não comentarem mais, isso vai estar esquecido, né? Isso vai ter passado para você. Algum lugar mais, algum outro lugar, você sentiu as pessoas te olharem de forma diferente? Por quê? Além de ser negra, num lugar que não é o seu, num país considerado por eles por não ser seu, sendo estrangeira, você ainda tem a singularidade que é ter uma mãe casada com uma outra mulher. Você já ouviu, já fizeram relatos sobre esse tipo de coisa também? Sim, isso já aconteceu. Eu consegui fazer uma amizade, aqui. E era uma pessoa muito boa, e ela tem um irmão menor.
E aí a gente tava conversando de fazer uma festa do pijama aqui em casa e isso. E eu falei que eu tinha a minha madrasta, que era a mulher da minha mãe, e o irmão dela. Mas como isso? E começou a falar que isso não é possível. Aí a irmã dele ficou super constrangida, falou que desculpa por ele, que ele é assim, que é pra deixar ele, que isso não voltaria a se repetir, que ela não tinha nenhum problema com isso. E ele saiu na frente, assim, todo, sabe? Aí eu fiquei tipo, Mas posso você fazer? conseguiu fazer essa festa do pijama ou não teve? Não teve porque começou a quarentena. Ah, sei. Então, só por causa disso, você acha, pelo que eu entendi, a família dela não sabia dessa realidade. Você acha que depois que souber, assim mesmo a mãe dela deixaria? Sim, porque antes, tipo, eu não sei se ela já sabia, porque todo mundo já viu a minha mãe e a minha tia juntas. E eu não. Porque ele não é da nossa idade. Ele é. Acho que ele tem, tipo, 8 anos. E ele não andava muito com a gente. Foi a primeira vez que ele andava mais com a gente, sabe? E eu não sei. Acho que não. Acho que não aconteceria. Não, porque eu falo assim, que se fosse uma coisa falada dentro de casa, ele também sairia, né? Saberia. A Cláudia está perguntando, quem falou que não era racismo? Foi o diretor da escola? Bom, Não, os meus deixa essa professores. resposta para sua mãe. Depois, quando eu for conversar com a sua mãe, aí eu pergunto essas coisas mais, Cláudia. Vamos puxar um pouco menos. Deixa ela falar as coisas que incomodam a ela. E essa questão mais, assim, a gente conversa com a mãe dela. Ok, Cláudia? E, assim, e as outras pessoas? Então, teve esse menininho que falou, e as outras pessoas aí, você acha que tem uma aceitação boa ela ser casada com uma outra mulher? Porque Sim, a maioria. aqui acaba que as pessoas aceitam mais, né? E quem não aceita engole o choro. Porque na verdade é isso. Se não aceita, engole o choro. Ué. E você, quando foi para você, quando foi que você soube que a sua mãe ia morar com uma outra mulher? Eu soube junto com. Bem antes da. Quando a minha mãe já tinha. Não, na verdade foi antes da minha mãe vir, a gente já sabia que ela ia vir. Sabe? A gente já tinha plano, a gente já tinha pensamento de depois fazer viagens, essas coisas. Aí a sua mãe começou. Sua mãe começou o relacionamento. A Alessandra é daí ou é daqui também? É do também? Brasil. É brasileiro também. Tá. Deixa eu saber mais. O que mais quer saber? Eu quero que você diga o que te incomoda mais na atitude das pessoas aí. O que me incomoda é que elas não estão abertas para poder fazer outras amizades. Porque no Brasil, a gente não tá sempre todo mundo junto. E quando vem outra pessoa, a gente abraça ela, a gente tá super com ela. E aqui é muito diferente, eles ficam tipo, dá oi assim, né? Ainda mais que quando disseram que eu era brasileira, todo mundo ficou assim, eu quero ser meio que amigo dela, mas ainda me deixando de longe, sabe? E como é o cumprimento aí? Você chega na escola e aí como é que você cumprimenta as pessoas? Tipo, olá, como você tá e tal. E sento na minha cadeira e fico ali, na minha cadeira. Não tem aquela garra, né? Aquele de agarrar, de ficar... Pelo menos comigo, não. A live vai ser salva, vai ficar no... A live vai ficar no IGTV e eu sempre coloco no YouTube também.
É porque as pessoas estão perguntando, eu tenho que responder. Então, Thaís, a gente vai conversar mais. A gente vai falar, você dança, você faz dança, faz essas coisas aí? Eu faço patinagem. Olha que legal! E aí, como é que é fazer? O patins é igual daqui ou é aquele de 3 rodinhas? Eu uso de 4 rodas. Eu quero um desses de 4 rodas, porque aquele com trem assim, ó, eu não vou conseguir andar naquilo, não. Peraí, que tem aqui alguém falando alguma coisa aqui. Peraí. Alguém falou alguma coisa. Aqui no Brasil tem muito racismo e preconceito, mas acredito que em outros países é bem explícito. Deixa a live salva, já falei. Crianças brasileiras, cadê, gente? Gente, não é fácil não, hein, ficar vendo isso. Cadê? Crianças brasileiras são especiais nesse aspecto mesmo. Bem mais aberto, minhas filhas falam isso. Essa entrevista está um pouco pesada para a Nayara. Nayara, você acha que está pesada? Não. Não. O Astro Alberto está falando que está muito pesada para você. É o meu avô. Todas as perguntas são mais ou menos, eu converso com a criança antes para saber o que seria constrangedor para ela falar e o que ela acharia pesado. Às vezes o que a gente acha pesado para ouvir, as crianças hoje estão muito mais preparadas para ouvir e falar do que nós estaríamos. A Nayara é uma menina super, super dócil. Lembro do primeiro dia que ela viu meu filho, um menino de 4 anos e ela mais velha. Brincou com meu filho com o maior carinho, independente da faixa etária. Foi a Tati Rosa que falou isso. Vamos lá, então vou conversar um pouco com a sua mãe. E aí depois você volta com o que você quiser falar. Se você quiser pôr o patins pra gente ver como é que você tá andando, você pode colocar. Se você quiser cantar. Você já pensou em ser modelo? Já, a gente tem pensado muito nisso. Porque você tem todo um jeitinho. Tomara que se descubram aí e vai jogando isso aí pra frente aí. Vamos lá. Okay. Chama tua mãe pra mim. Ei. Oi, Ian. Tudo bem? Tudo bom, Thaísa? Tudo bem. Seu pai que estava na live, que achou que estava muito pesada? Mas as pessoas acham porque que ainda acham, né, as pessoas mais velhas, que a gente deve respeito, elas acham que ainda é como antigamente, que a gente precisava de filtro para falar com as crianças, né? Acontece que eles hoje estão bem melhor e podemos discutir justamente porque a gente não usa filtro. Sabe o que é interessante, Tia Lu? Sabe o que é interessante? Que o meu pai é um homem negro extremamente bem-sucedido porque lutou muito. Foi o primeiro homem engenheiro a se formar pelo Itamaraty. Tenho muito orgulho dele. E ele sempre conversou muito com a gente sobre tudo isso. Só que a Nayara é a neta. E aí, quando fala de neta, dói mais no coração, né? Então, assim, eu entendo o que ele está falando, ele se preocupa com ela, mas é uma coisa que a gente tem conversado muito. Vocês devem ter percebido que a Nayara está sorrindo o tempo todo. Se ela não estivesse muito tranquila para falar na live, eu não permitiria, com certeza. E assim, eu agradeço muito essa tranquilidade dela. Ela veio de uma rede que a gente fez, a gente teve um amparo, até foi que a gente chegou até você por essa rede, né? Do Negras Plurais, que nos introduziu a Gil, que a Gil nos apresentou você.
Então, assim, essa rede nos deu estrutura. Essas pessoas vêm falando muito para a Nayara o quanto ela é linda, o quanto ela é inteligente, o quanto ela é especial, o quanto ela é aceita. Não precisa ser aceita, de repente, aqui nesse lugar. Pode ter essas crianças que não entendam ainda o que é diferente, que não abraçam diferente. Mas tem toda uma outra rede que tem abraçado muito ela, o que deixa ela muito tranquila agora para falar. Entende? Lógico que no começo foi difícil. Isso a gente está falando de uma coisa que aconteceu há 2 semanas atrás, mas a gente vem tentando essa luta, não tá de agora, sabe? A gente a gente vem ouvindo assim, coisas, pequenas coisas que a gente falava assim, cara, isso não tá cheirando bem, isso não tá legal. E a gente falou, não, vamos deixar passar. Até uma hora que já não deu mais, sabe? Porque entrou na quarentena, ninguém respondeu a Nayara fazendo perguntas, como é que eu estudo? E ninguém respondia a Nayara. E como é que eu faço? E ninguém respondia. Aí chegou um dia e começaram a fazer aulas online 1 vez por semana. E aí, numa dessas aulas online, Nayara descobriu que a turma toda tinha feito um grupo de WhatsApp e ela não estava inclusa. E aí, ela se sentiu muito mal. Ela ficou muito triste e ela veio falar comigo. Foi quando ela veio falar comigo a primeira vez. E aí, ela pediu para não participar mais das aulas. Eu falei para ela que ela teria que participar. Porque que acontece? O idioma oficial daqui é o que se fala no colégio, que se estuda no colégio, é o catalão. E ela não domina ainda o catalão. Então, ela precisa escutar, ela precisa aprender e tirar dúvidas do professor. E todas as aulas online, eu estou do lado dela. Eu estou participando. E aí, um garoto numa live também falou assim, eu vi a Nayara na rua. Aí a professora perguntou, mas você cumprimentou a Nayara? Ele falou, não. E a professora ficou sem graça. Aí, aquilo já me doeu. Aí, quando foi uma segunda-feira, o professor ligou como liga para todos os pais, para saber como a Nayara estava, essas coisas todas. Aí eu falei para ele, olha, Nayara tá bem. Eu falei, só que eu quero conversar com você. Aí ele, o que foi? Eu falei, olha, o que está acontecendo é que eu sinto a Nayara muito apartada. A Nayara está sendo apartada e eu acho que isso é racismo. Quando eu falei a palavra racismo, o mundo veio abaixo. Porque aqui a lei é muito forte contra o racismo. Eles até aceitam que a Nayara está sofrendo bullying, mas eles não aceitam eu dizer de forma alguma a palavra racismo. E aí eu falei para ele, olha, você pode sentir da forma que for, mas eu já vivi isso, eu sei o que é isso. Eu falei, como é que você me explica então o que está acontecendo? Como é que se cria um grupo e só a Nayara está fora? Como é que uma criança encontra com ela na rua e não a cumprimenta? A professora perguntou na live, e aí não a cumprimenta. Thaísa, por que você não falou comigo antes? Você teria que falar comigo. Por que você não falou? Eu falei, olha, eu não falei porque eu gostaria de, primeiro, ter certeza do que eu tô falando. E segundo, que eu não queria que você viesse pra mim e falasse o que você tá falando pra mim. Que o que eu tô falando é um mimimi. Que foi o que ele quis dizer. Não, você tá de mimimi, não existe racismo. As crianças adoram a Nayara. A Nayara é maravilhosa, a Nayara não sei o quê. E eu falei, olha, a Nayara adora os professores. Ela tem 2 professores. É um professor e uma professora. Ela adora os professores. Mas ela falou que se ela tivesse que voltar pelos alunos, ela não voltaria. E aí ele falou, Thaís, eu vou observar isso melhor, que não sei o quê. Ótimo. Isso foi numa segunda. Na quarta-feira, nós saímos para passear. Nayara foi e tirou uma foto nossa, minha e dela, e postou no status dela. Lembrem, ninguém da turma fala com ela, certo? E aí, postou a foto, 2 minutos depois, a menina veio fazer o comentário. Essa máscara, né, a caseira... Aí botou os emojis, né? Rindo, em vergonha. E, porque é barata, né? Aí a Nayara falou, não é que é porque é barata. É a máscara que a minha mãe comprou na farmácia. Aí ela falou, por Deus. Tipo, eu falei, aquela hora, sabe, subiu. Falei, bloqueia. E eu resolvi isso depois. Eu me tremia. A gente estava na rua ainda, não deu tempo nem da gente chegar em casa. Eu me tremia. Bloqueio, eu resolvo isso depois cheguei em casa, escrevi um e-mail. Aí eu escrevi um e-mail pro colégio, entendeu? Escrevi um e-mail, falei, e printei o que a menina falou. Eu falei, e agora, o que vocês falam? Eu não posso sair na rua com a minha filha, e aí que vem um comentário, né? E vocês vão falar que isso não é racismo? Isso, você junta tudo. Você vem e fala o que é, então. O que está se passando? E aí eles não me responderam e-mail, porque eu estou documentando, né? Eu documento.
A professora aí me liga, aí a professora, quando ela me liga, ela vem, e a primeira, na hora, juro, eu ainda tenho uma certa ingenuidade, né? A primeira pergunta que ela me fez foi: Thaísa, você tem telefone fixo? E a gente não tem telefone fixo. Eu falei, não tem, mas se quiser eu te ligo. Eu pensei que ela estava preocupada de, sabe, pulso telefônico. E depois eu vi que não. Que a preocupação, ela me ligou de um telefone privado. Eu não posso, não dá para ligar de volta. E ela estava com medo de eu gravar a ligação. Entendeu? E eu falei, não, se quiser eu te ligo de volta. Não precisa, já que você não tem telefone fixo, não precisa. E ela começou a falar, e ela foi muito enfática. E ela já veio assim, sabe? Uá, armada. Você precisa parar com esse discurso, não existe racismo. Eu liguei pra menina, falei com a mãe da menina, a menina adora a Nayara. E essa garota já aprontou várias coisas. A garota é uma garota muito boa, que não sei o quê. E eu falei, e eu escutando. E ela foi falando, eu deixei falando, eu falei, ok, aham. E aí foi começar a falar. Quando eu comecei a falar, ela foi me interromper. Aí eles começaram a coisa. Por que até agora eles conheciam o quê? As brasileiras que chegaram aqui, né? Como você falou, um casal de lésbica, com uma filha preta, uma mãe preta, mas que estão quietinhas no canto delas, entendeu? Não conheciam a pessoa que fazia barulho. E aí, só que aí mexendo com a minha filha, acabou. Aí quando eu comecei a falar que ela me interrompeu, eu falei, olha só, até agora eu te escutei. Agora você vai me escutar. Aí ela foi e já se retraiu, pediu desculpa. Eu falei, olha, eu falei, porque ela começou a falar que eles trabalham a diferença no colégio, que se abraçam, que não sei o que. Eu falei, olha, eu falei, te dou parabéns, se você faz esse trabalho, ótimo. Como eu falei com outro professor, eu vou falar com você. A Nayara, porque o sexto que vocês têm que entender aqui, a Nayara está no 6º ano, e o 6º ano acaba, e depois ela vai para o instituto. Então a Nayara não vai voltar para esse colégio, a Nayara vai para o instituto. Aí eu falei, para a Nayara, esse colégio já não vai render mais. O que eu falei foi para vocês. Vocês, como professores, têm que aprender com essa lição. Vocês têm que mudar. Entendeu? Porque como a Nayara, vão existir outras crianças. E quando ela fala que ela está sofrendo, que ela está sendo apartada, vocês têm que ouvir. E vocês têm que fazer alguma coisa, vocês são os professores. E eu falei, agora, vocês não podem me falar. Ela falou, você tem que parar com esse discurso, você não pode passar isso pra Nayara que é racismo. Eu falei, você me diga então o que é. Ah, é bullying? Não é bullying. Não é bullying, não é o mesmo tratamento. Gente, vocês não podem dizer, vamos acabar com essa história, que se dá o mesmo tratamento que se dá para uma criança preta, que se dá para uma criança branca. Não é. Entende? E eu não vou engolir. E eu não vou calar. Foi o que eu falei, sabe? Falei, você não pode se colocar na minha pele e você não pode se colocar na pele da minha filha. E aí a gente conversou. No final ela falou, Thaísa, eu te agradeço. Ela pediu que na próxima aula que a Nayara participasse, que ela ia abordar o assunto de abraçar o diferente, essas coisas todas, e que ela gostaria que a Nayara falasse que se sente só, que se sente não sei o quê. Aí eu falei, ótimo, a Nayara vai participar. E aí ela falou, Thaísa, eu te agradeço, porque mesmo a gente não concordando, você me escutou e eu te escutei. Ótimo, acabou. A Nayara participou da próxima aula. Sabe o que aconteceu? Essa professora que me ligou não estava e não se falou nada do assunto. Eu não sei se eles têm acompanhado, entendeu? Toda a minha movimentação, porque eu estou postando coisas no meu Instagram e no meu Facebook em espanhol. Eu estou agora participando de grupos de movimento negro aqui na Espanha. Inclusive, vai ter uma manifestação domingo que eu estarei, entendeu? Então, assim, eles estão... E eu tive um apoio de pessoas daqui da Espanha. Eu não parei, eu não quis fazer barulho no Brasil. O que está acontecendo aqui. Entendeu? É lógico que é importante para a Nayara contar para as amigas dela que isso existe, que ela está se fortalecendo, as amigas do Brasil. Entendeu? Mas eu quis fazer, e acho que vem, porque meu Instagram é aberto, meu Facebook está aberto, porque eu falei, cara, é o que eu tô falando, eu já falei, é muito doloroso, é muito cansativo. Eu conversei já com amigos meus que não era mais pra gente ter esse tipo de conversa. Não era. Já era pra gente ter passado, mas infelizmente a gente tá vendo aí um movimento... E aí acabou acontecendo isso, né? O mundo todo tá se movendo, posicionando contra o racismo. Não vem me dizer que não existe racismo aqui na Espanha. Existe, é claro que existe. E é forte. Quando a Nayara fala que
ela foi recepcionada aqui bem, ela foi recepcionada porque o que aconteceu? A história foi que eu vim primeiro, 5 meses depois veio a Nayara e depois veio minha esposa. Então, quando a Nayara veio, eu já tinha feito uma rede. Só que a rede de amigos que a gente tem aqui não tem um espanhol. Não tem nem um espanhol. São venezuelanos, são argentinos, são marroquinos, entendeu? Brasileiros, né? Mas, colombianos, mas não tem nenhum espanhol. Entendeu? Ninguém no espanhol não te convida para casa dele, entendeu? Quem convida para casa dele é o venezuelano, é o colombiano, é o argentino, é essa rede. Então, a Nayara, quando chegou aqui, já tinha pessoas que ela se identificou porque o latino é muito carinhoso. Entende? Então, que fala mesmo, fala mais ou menos a mesma língua do coração. Né? Foi isso. Já era, quando ela chegou, já existia uma rede de amigos. Exato. Aí por exato. isso é que ela diz que ela foi bem recepcionada. Porque, na verdade, recepção ela não teve nenhuma. Porque o único lugar onde ela tinha contato com as pessoas era no colégio. Exato. E uma vez que a escola não percebeu que ela... Porque eu acho assim, esses WhatsApps de escola, pelo menos por aqui, são monitorados por alguns professores, um representante qualquer. Não é, não. E esses representantes estão vendo que, olha, gente, ó, Nayara mandou um recado aí, ninguém respondeu, ela precisa da matéria. E isso faltou, né, para que ela se sentisse mais dentro de casa. Agora, você tem um tom de pele bem mais claro. Sim. Que o dela, né? E você acha que as pessoas, você mesma, já sofreu preconceito quando estava com ela no colo? Sempre, né? Sempre. E, assim, com ela e as pessoas... É porque agora ela tá com trança no cabelo, mas a Nayara tem um cabelo bem volumoso, bem cheio. E aí tem pessoas que falam assim... Eu sempre pentei o cabelo, sempre mexi muito no cabelo da Nayara, desde que ela é bebê. E às vezes eu gosto e ela gosta de botar o cabelo bem afro, bem, sabe? E ela fala que ela é maleoa, né? Isso eu dou graças ao sagrado, aos meus orixás, que minha filha é muito empoderada, se sente muito linda, né? E é linda, ela é linda. E as pessoas às vezes falavam assim, ai, prende o cabelo dela. Prende. Nossa, esse cabelo bagunçado, sabe? Então, sempre houve. E o que aconteceu agora, que eu tentei conversar muito, é que o que você falou é muito importante. O meu tom de pele é mais claro do que o dela. Então, não adianta, gente, vamos ser muito sinceros. O que eu sofri de racismo não é nem metade do que ela sente ou vai sentir, entendeu? E agora a Nayara está despertando para isso e despertou de uma forma muito dolorosa, porque a Nayara nunca viu diferença de nada. Entendeu? Isso foi sempre uma luta que foi minha. Eu nunca tentei falar para ela, Nayara, é isso, é aquilo outro. Quando veio, bateu forte. Entende? Então, assim, eu sei, e eu falava assim, eu conversei até muito com um sobrinho meu, que ele é militante também, eu falei, eu me sinto como se eu tivesse numa hora que uma fala que não devo ter, porque eu não tenho o mesmo tom da pele que ela. E aí as pessoas falam, mas você tem que falar como mãe, é a linguagem do amor. Entende? E é essa linguagem que eu tento falar com ela, né? E me questionando muito, até antes um pouco de começar a live, eu conversei com ela, nós somos uma família que a gente conversa muito, né? Eu tenho, além da Nayara, eu tenho um filho de 20 anos, o Lucas, que tá aqui na live, inclusive, e que a gente sempre tem um diálogo muito aberto. E eu tava falando para ela, olha, porque a Nayara, ela não chega para mim e fala exatamente, eu estou preocupada com isso. Ela chega e pergunta, mãe, você tá triste? Você tá irritada? Ela não fala, eu tô preocupada, essas coisas. Eu falei para ela, filha, você tem toda a liberdade de falar comigo. E quando aconteceu isso, já falei com ela aos prantos. Eu falei, você se sente humilhada? Você se sente diminuída pela máscara que você tá usando? Ela falou, claro que não, mãe. Me chateia o que ela falou, não o que a máscara. E depois que essa professora conversou comigo, que ela falava o tempo todo que não era racismo, e batendo muito nessa tecla, a Nayara falou uma coisa que me partiu o coração, que é uma coisa que a gente escuta muito, que ela falou, mãe, parece que eu tô mentindo, parece que eu que sou errada.
Eu falei, filha, mas isso é que o sistema faz a gente acreditar o tempo todo. Entendeu? Mas se eles estão falando isso, é porque a gente está incomodando. A gente está acertando justamente a ferida dele. Não abaixa, não vamos abaixar a cabeça. Não abaixa. E eu falei pra ela, uma coisa que eu tô deixando a Nayara muito tranquila, é uma briga que é minha. É minha. Ela só tem 12 anos. Quem vai brigar por ela sou eu. Entendeu? Ela não tem que brigar com ninguém, ela não tem que tratar ninguém mal. Se ela não tá se sentindo bem, ela tem que falar. Entendeu? Eu não tô me sentindo. Chama minha mãe, eu vou estar ali por ela. Mas ela não tem que brigar, não é hora dela brigar. E assim, como é que você faz pra tá? Porque eu acho assim, a gente só vai conseguir vencer isso. O preconceito, o branco nunca vai ver como preconceito porque ele não sente como preconceito. O preconceito, ele não é vivido, ele é sentido. Sim. E esse sentimento ninguém tira. E o branco, ele nunca vai dizer pra você assim, isso é preconceito, é sempre uma brincadeira, é sempre uma forma carinhosa de falar, é sempre um jeito não sei o quê, sempre. Por quê? Porque ele não sente isso. Não sabe, não Aí sabe. eles vêm dizer assim, porque o branco também sente, passa preconceito. Qual? Não existe. Me mata. Racismo reverso, me mata. Não existe. Não existe. Não existe. Então, Não existe. ele tem que entender isso. E assim, como é que só o conhecimento, conhecer sobre o nosso povo, conhecer as nossas raízes, só isso vai conseguir fazer com que essas pessoas entendam. Quando a gente responde da melhor maneira, né? Porque quando falavam para você assim, prende esse cabelo. Quando a gente entende que o nosso cabelo é uma coroa, você tiraria a coroa de um rei? Nunca. Não. Então não me manda prender o meu cabelo. Porque essa é a minha coroa. Né? Eu faço dele o que eu quiser. Se amanhã eu quiser estar sem coroa, eu sei que eu ainda sou a rainha. Exato. Né? Então, o que você está fazendo para dar esse conhecimento para ela, para que ela seja empoderada ao possível, para ela poder tá debatendo, né? Tá falando de igual para igual. Então, o que eu acredito muito, e é uma coisa que foi passada da minha mãe pelo meu pai também, então a gente... Eu sou candomblecista, nós somos uma família candomblecista, então a gente acredita muito que a sabedoria vem dos mais velhos, e vem. Eu acho que conhecimento é estudo, entendeu? Você perguntou, a Nayara já pensou em ser modelo? Sim, até porque muita gente comenta as fotos da Nayara. A Nayara tem altura de modelo, a Nayara tem corpo de modelo, mas a Nayara é uma pessoa que fala, tá, eu até posso fazer isso por um tempo, mas eu quero ser médica. Entendeu? E ela sabe que só o estudo e o conhecimento, exatamente, saber que nossa história com o povo negro não começou na escravidão. Nós começamos há milhares de anos antes. E isso tem que empoderar ela. Isso que eu tenho que contar para ela, e conto, e falo, e converso, entendeu? O conhecimento de quem ela é, quais são as raízes dela, que pra gente hoje, nós dois estamos aqui como mulheres, conversando, tendo voz. Centenas de mulheres negras sofreram, morreram, lutaram e batalham, e a gente está hoje tendo voz. Então, assim, o tempo todo, mas tentando conversar de uma maneira leve, porque tudo está sendo... a gente está num momento muito pesado, né? Isso que aconteceu com a Nayara foi uma coisa pesada num momento de quarentena, e outra que vocês têm que pensar. Quarentena aqui foi uma coisa muito forte na Espanha. A Nayara passou quase 3 meses, a gente mora. Uma coisa que as pessoas têm ideia é mora na Europa é rico. Gente, não tem isso. Fiquei desempregada no meio dessa confusão toda, entendeu? A gente mora num apartamento de 2 quartos, sem varanda. A Nayara passou praticamente 3 meses, quase 3 meses, sem poder botar o pé na rua. Não pode. Aqui era lei mesmo. Agora que tá podendo, então a gente pode sair 1 horinha por dia, mesmo assim, com máscara. A Nayara tem todo um medo, a Nayara tem pavor da polícia, até por ser uma pessoa que foi, o pai da Nayara foi sempre morador de favela, a família toda da Nayara, que é uma família super poderosa no Brasil, da família do pai dela, é morador de favela, então ela tem um medo sim de polícia, ela não conhece, não sabe o que eu falo aqui. Filha, se a polícia chegar, a gente conversa, que se conversa com a polícia.
Ela tem medo, porque ela já viu coisas da polícia no Brasil, entendeu? Então, assim, Vocês moravam em dessas comunidade, então, aqui? não, eu não morava em comunidade. A gente já chegou a morar em comunidade uma época em Acari. Moramos em Acari. Nayara conhece toda a realidade de favela. Então, o pai da Nayara sempre morou na comunidade do Lins. Entende? A avó da Nayara mora na comunidade do Lins. A Nayara frequentava. E são pessoas extremamente queridas, pessoas extremamente do bem. Então, assim, mas a gente vê o lado oposto da polícia opressora, né? E aí a Nayara tem todo um medo de ir contra essa lei, essa ordem, sabe? Então você tem que ser todo um trabalho que se leva, que conversa, né? Assim, lógico que a gente tem uma qualidade de vida aqui que a gente não tinha no Brasil, né? De poder sair e estar com o celular na mão e não ser roubado, essas coisas todas, ter acesso à saúde, entende? Que a gente tem acesso à saúde, a Nayara teve acesso à escola, entende? Uma escola de muito melhor qualidade que no Brasil, infelizmente essa é a realidade, entendeu? A educação é melhor, né? Mas, por outro lado, essa barreira é muito dolorida. De você ver as pessoas assim... até quando a pessoa gosta de mim. Se você não for um casal de lésbica. Se você não for preta. Se você não vier pra minha casa. Tá, eu gosto de você ali longe. Entendeu? Então, é complicado, mas eu acho que o caminho foi o que você falou, entendeu? O caminho tá na educação, mas a educação no sentido mais amplo da palavra. É a educação de falar todo dia, é a educação de saber conversar, é a educação de saber ouvir, é a educação de falar sobre o nosso povo, que isso não vai ser ensinado na escola. Não adianta, cara, não adianta. Provavelmente o meu pai, preto, a avó dela, que mora na favela, vão ensinar muito mais sobre o que é ser preto do que a escola. Entende? Essa que é a realidade. Entende? E eu acho que das escolas, quando a gente... representatividade. E o que eu me lembro de escola, quando eu tinha a idade da Nayara, abrir e só falava de preto na escravidão. Exato. Como se a nossa história começasse ali. Ninguém conta que nós fomos arrancados dos nossos castelos, né? Dos lugares maravilhosos em que vivíamos, com as nossas famílias, que tínhamos casa. Ninguém conta isso, que essa parte, do quanto nós fomos roubados de toda essa parte. E aí eu fico pensando nessa dificuldade de passar. Eu tenho um filho de 26 anos, mas a dificuldade que sempre foi em mostrar para a criança representatividade. Aonde é que ele pode... Então, eu me obriguei a ser eu essa representatividade. Porque se você esperar que ele vá se representar ou se espelhar num personagem de TV, num personagem de novela, de filme, não tem. Agora é que está começando a ter... Agora é que tem. Personagem que possa se espelhar. Porque até então tinha... tem que ter, porque a lei obriga que tenha o negro. Tem lá o negro. Mas aí o negro, ele está sempre num cargo subalterno, né? E aí a gente não quer isso, a gente quer mostrar que a gente pode chegar aonde a gente quiser. Então é muito difícil. E assim, qual a maior dificuldade? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, ó. Século Quando 21. você vê, eu só quero responder uma coisa que a Cláudia perguntou sobre os marroquinos. O preconceito é tão grande contra os marroquinos aqui, inclusive 2 brasileiros contra os marroquinos, que quando eu cheguei aqui, o comentário era: cuidado, que aqui tem os marroques, que é assim que eles chamam, e eles roubam. E eu fiquei assim, e eles falam isso o tempo todo, tá? Isso é comentário aberto, eles são extremamente preconceituosos contra os marroquinos. E eles não param para pensar o seguinte, que é um povo que trabalha pra caramba também. É um povo que trabalha pra caramba. Muitas vezes a gente não tem as lojas daqui dos espanhóis estão fechadas, porque eles fecham na hora da siesta, domingo no trabalho, é a loja do Marrocos que está aberta. Entendeu? Eles trabalham até mais tarde, onde a gente vai conseguir comprar uma água, onde a gente vai conseguir comprar as coisas. Então, são muito, muito, muito maltratados.
E aí, então, eles têm essa atitude. Ó, essa live vai cair, só tá em 26 e eu vou chamar de novo para voltar com ela e a gente poder fechar direito, porque eles acham que podem, só que eu sempre volto. Sempre faço parte 1, parte 2. Tô nem aí. Vai cair. Aí assim que ela cair, eu salvo essa e chamo outra, tá bom?